Você já precisou automatizar alguma ação no banco de dados, como registrar logs automaticamente ou impedir exclusões acidentais? Isso pode ser feito com triggers. Olá, eu sou o Mauro e ajudo as pessoas a dominarem banco de dados de forma simples, mesmo que nunca tenham programado antes. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como funcionam as triggers no MySQL e como você pode aplicá-las na prática. Então, se você quer aprender mais sobre SQL e banco de dados, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora pro conteúdo. Bom, e o que são triggers? Triggers são gatilhos automáticos que o banco de dados executa quando ocorre um evento como um insert, um update ou um delete. Elas são muito úteis para auditoria, consistência de dados e automação de tarefas repetitivas. Por exemplo, imagina que você tem um sistema de cadastro de usuário e quer manter um histórico de quem foi cadastrado e quando, ou então quer evitar que dados importantes sejam apagados sem permissão. Com triggers, podemos fazer tudo isso sem precisar rodar comandos manuais. Resumindo, uma trigger dispara automaticamente quando um evento ocorre, ela pode rodar em insert, update e delete e é muito usada para auditoria e consistência de dados. Então vamos criar as triggers na prática. Primeiro, vamos criar duas tabelas, uma de usuário e outra para armazenar logs do cadastro. Então vamos criar primeiro a tabela usuário. Então create table usuário. O primeiro campo que eu vou criar é um ID usuário int auto incremente primary key, ou seja, vai ser a nossa chave primária. Vou criar um campo nome, um varchar de 100. Vou criar um campo e-mail, um varchar de 100 também. E vou criar um campo criado em, onde a gente vai registrar a data que foi criado aquele registro. Então, criado em, vou colocar como um timestamp default current timestamp, ou seja, ele vai pegar a data atual para a gente atualizar toda vez que for criado um registro, current timestamp, tá? Então, create table usuário, ID usuário, nome, e-mail, vai achar criado. Beleza? Então, criei. Bom, deixa eu dar um describe, desk usuário. Ele vai me mostrar a estrutura da tabela usuário. Beleza? Ó, então, o que a gente tem aqui na tabela de usuário? Vamos lá. Eu criei a primary key. Primeiro eu criei a tabela usuário, né? Deu um create table usuário. E aí eu criei um campo ID usuário, que é a chave primária, né? Que vai ser preenchido automaticamente o ID, tá? Quando eu resolvi colocar, quando eu coloquei o auto increment, significa que ele vai ser preenchido automaticamente o ID, tá? Sequencialmente. Então 1, 2, 3, 4, 5. E o campo nome, onde eu vou registrar o nome do usuário, o e-mail e o campo criado em, que vai receber a data que o cadastro foi feito com timestamp. E eu coloquei default current timestamp. O que isso faz? Ele faz com que cada vez que eu insira um usuário, ele altere esse campo para a data atual, a data e a hora atual. Então automaticamente ele já faz isso sem eu precisar ficar fazendo isso manualmente ou tratando isso dentro da aplicação, tá? Agora a gente vai criar a tabela log usuário, onde a gente vai registrar as ações que vão ser feitas nessas tabelas para ficar um log, né, de alteração, de qualquer coisa que a gente faça. Então vamos lá, vamos criar essa tabela de log usuário. Então create table log usuário, ok. Então vamos lá, a gente precisa do que? Da chave primária dele,
né, que é o id log usuário, int auto int primary key. Agora eu vou precisar falar qual que é o id do usuário que foi alterado. Então, id usuário int, ok? Eu preciso saber a ação que foi feita para a gente gravar esse log, ou seja, foi uma alteração que a gente fez, foi uma inserção, foi um delete, né? Uma remoção de algum registro. E essa ação eu vou gravar como varchar de 50, tá? E também a gente precisa gravar a data que foi feita, que foi criado esse log. Então, data timestamp, a mesma coisa, default current timestamp, tá? Então, vamos lá, vamos criar essa tabela de log usuário. Vamos dar um desk log usuário, tá? Para ver se foi. Olha lá, tá lá, id usuário, id log usuário, que é a chave primária, o id usuário que vai guardar qual que é o id do usuário que a gente está alterando, a ação que foi feita, se foi uma alteração, se foi uma inserção, se foi uma remoção ou qualquer outra coisa, né? E a data que foi feita essa ação, tá? Com um default da data atual que a gente está fazendo com a hora. Então a primeira coisa que a gente vai fazer quando vai criar uma trigger, a gente precisa mudar o delimitador. Delimiter. Vou colocar o delimitador como cifrão, tá? O que significa isso? Porque toda vez que a gente fizer, tanto para store procedures, function, trigger no caso, a gente precisa mudar o delimitador. O delimitador é o ponto e vírgula, geralmente nos comandos SQL, que significa o final da operação, o final da ação, o final do comando. Só que se a gente deixar o ponto e vírgula, por exemplo, na trigger, a gente não vai saber onde que a gente está terminando aquela ação, aquele comando da trigger. Porque se vai ficar com um ponto e vírgula, ele vai achar que é o final do comando SQL. Então a gente vai mudar o delimitador do comando SQL de ponto e vírgula para cifrão, para ele entender, eu estou começando a trigger aqui, e a gente vai terminar depois voltando esse delimitador para ponto e vírgula, tá? Então vamos lá. Então delimiter, cifrão, vamos criar aqui a trigger, create trigger, tá? Vamos dar o nome da trigger, então trigger log usuário mesmo, tá? Porque aí depois a gente pode especificar o que seria essa trigger. Tá, a gente está criando uma trigger com o nome de trigger log usuário. O que essa trigger tem que fazer? Então ela vai falar, eu vou falar assim, depois do insert, after insert, depois do comando insert, eu quero que ele grave na tabela de log usuário o usuário que foi inserido. Então, depois de inserir na tabela usuário, ok? O que eu falo? Então, agora, depois de inserir na tabela de usuário, eu quero que cada linha que for inserida, ela gere um log lá na tabela de log. Então, for each row, toda vez que a gente vai criar tanto uma trigger, uma store procedure, por exemplo, a gente tem um corpo da ação, né? Da ação da trigger, da ação da store procedure. Então, sempre ela começa com begin e termina com end, tá? E aqui a gente coloca um ponto e vírgula. O que essa trigger vai ter que fazer a cada vez que insere, então, na tabela usuário? Eu vou ter que inserir um registro com aquele registro que eu estou criando o usuário no log de usuário também. A gente vai fazer um insert into log usuário. O que a gente vai passar? A gente vai passar qual é o id usuário, tá? A gente vai passar a ação que foi feita, usuário, ação e a data, tá? Quais os valores que eu vou passar para eles? Então vamos lá, values. Aqui é a sacada. Qual é o ID usuário que eu estou inserindo? Aqui eu estou inserindo no cadastro de usuário, né? Na tabela de usuário. E como que eu pego esse ID? É assim, ó, new.id usuário. Então eu estou falando assim, eu quero pegar o ID usuário novo que eu estou criando, mais a ação. Então, que ação que é? Usuário
cadastrado, esse vai ser o nome da ação, e a data eu posso colocar now. O now é um comando para você que te retorna, é uma função que te retorna a data e a hora atual, tá? Do comando, beleza? E aí eu dou um ponto e vírgula falando que eu terminei aqui o comando. A gente deu um final de comando aqui, né? O final da trigger, então ela começou no begin e terminou no end. O que eu preciso fazer? Preciso voltar o delimitador para ponto e vírgula. Você entende que aqui, ó, se eu tivesse deixado sem mudar o delimitador para cifrão, perdão, e aqui, aqui eu termino o comando e volto o delimitador para ponto e vírgula. Você está vendo que se eu deixasse com ponto e vírgula tudo, aqui, ó, quando ele fizesse esse comando insert values, ponto e vírgula, ele ia achar que era o final do comando de tudo. Então ele ia fechar essa trigger, ele não ia continuar. Mas como eu falei que o delimitador é cifrão agora para os comandos em si, ele está tratando tudo isso como um bloco só de comando SQL, tá? E o ponto e vírgula está valendo como delimitador de dentro da trigger, beleza? E aí vamos lá, vamos criar. Criei a trigger. Agora a gente vai testar a trigger para ver se deu certo. Então vamos lá, antes da gente testar a trigger, vamos rever o que a gente fez aqui. O delimitador cifrão altera o delimitador temporariamente para cifrão, porque a trigger contém múltiplas linhas, ok? O create trigger, trigger log usuário, a gente cria uma trigger chamada trigger log usuário. Na linha after insert on usuário, a trigger será adicionada após o insert na tabela usuário. Na linha for each row, significa que a trigger será executada para cada novo registro inserido, ou seja, para cada linha inserida nova. O new ID usuário significa o new representa os dados dos novos registros inseridos, ou seja, o ID novo inserido. E aí a gente pega o ID do novo usuário. E o insert into log usuário, a gente insere um novo log na tabela de log usuário, ou não insere a data e hora atual. Beleza? Agora vamos testar a nossa trigger inserindo um usuário e verificando se o log foi criado automaticamente, beleza? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um insert dentro da tabela usuário, beleza? E automaticamente tem que ser criado ao log usuário. Vou deixar a trigger aqui em cima para a gente consertar, caso precise, tá? Mas vamos lá, vamos fazer um insert, né? Aliás, into tabela usuário, tá? Eu vou gravar o que? O nome e o e-mail, beleza? Então vamos lá, nome, e-mail, values. Vou colocar aqui, ó. Vou gravar com Lucas Silva, por exemplo. E o e-mail dele vai ser lucas@email.com, tá? Vamos criar esse usuário. Vamos ver se tá faltando. Aqui faltou parênteses, tá? Insert into usuário, values, e aqui ficou 2 parênteses. Vamos lá. Criei. Primeira coisa que a gente precisa verificar se foi criado mesmo o usuário dentro da tabela usuário. Então select asterisco from usuário. Vamos ver se ele criou. Olha lá, tá criado. Lucas Silva, lucas@email.com. E a data aqui, ó, 8 de março de 2025, que é quando está sendo gravado esse vídeo, às 11h57 da noite. Bom, vamos lá. Agora a gente tem que ver se foi criado dentro da tabela de log usuário esse registro, né? Vamos ver. Select, então, select, asterisco from log usuário. Olha só. Foi também registrado automaticamente, sem a gente precisar manualmente colocar um log lá. Olha só, o ID usuário 1, ação foi o usuário cadastrado a 8 de março de 2025 às 11h57. Beleza? E é assim que funciona uma trigger, por exemplo, para você registrar o log do usuário. Então nossa trigger foi acionada automaticamente e registrou o log corretamente. Agora a gente vai criar uma trigger para impedir que usuários sejam deletados sem permissão. Como que a gente vai fazer isso? A gente não vai fazer nenhuma regra, tá? A gente só vai criar uma trigger para não deixar deletar nenhum usuário, tá? Isso pode ser implementado depois, colocando algumas regras para não deixar deletar. Mas por enquanto a gente só vai bloquear
a permissão de deletar o usuário. Como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente vai, vamos apagar todos esses comandos. Vamos lá, como que a gente cria a trigger? Primeira coisa, lembra, delimitador, a gente vai mudar o delimitador para cifrão. Você pode colocar qualquer delimitador aqui, desde que não seja alguma coisa que atrapalhe o comando ou alguma coisa dentro do seu código. Então vou colocar, continuar com o cifrão. A gente vai criar a trigger, vamos lá, create trigger. Como vai ser o nome dessa trigger? Vai prevenir delete, por exemplo. Tá, vamos chamar de trigger prevenir delete, ok? E quando vai acontecer essa trigger? Vai acontecer antes do delete da tabela usuário. Então, antes de deletar um registro na tabela usuário, eu preciso acionar alguma trigger. Então, before quer dizer antes do delete. Antes do delete um usuário. For each row, ou seja, para cada registro que aconteça isso. Lembra que a trigger a gente tem o corpo da trigger, então o begin e o end aqui, tá? Dentro do corpo eu vou falar assim, eu quero que ele crie uma mensagem avisando que não pode ser deletado o usuário. Então eu vou fazer assim, ó, signal state, SQL state 45.45000. O que eu vou fazer? Vou fazer uma mensagem, set message text. Eu vou soltar uma mensagem de texto onde vai falar o seguinte, que não é permitido excluir usuários diretamente. Então, não é permitido excluir usuário diretamente, tá? Agora, vamos colocar uma exclamação aqui. A gente vai fechar a trigger, né? Então, o end está aqui. A gente vai colocar o cifrão para falar que é o final da trigger. E volta o delimitador para ponto e vírgula. Vou colocar em maiúsculo aqui. Delimiter, ponto e vírgula. Vamos ver? Foi criada a trigger. Mas antes de testar a trigger, deixa eu dar uma explicação rápida. O before delete quer dizer a trigger é acionada antes de um delete. O signal state, o signal SQL state 45.000, ele gera um erro personalizado, tá? E o message text, eu defino uma mensagem de erro, beleza? Então vamos fazer um teste agora para ver se isso vai acontecer mesmo. Vamos deixar a trigger aqui em cima, vamos fazer um delete from usuário where id o usuário igual a 1, que era o Lucas que a gente criou, beleza? Vamos fazer. Olha só, aqui embaixo a mensagem. Ele não deixou deletar, ó. Esse vermelhinho aqui do X quer dizer que não pode ser deletado. E ele solta a mensagem de erro, ó. Error code. Não é permitido excluir o usuário diretamente, tá? E assim a gente testou a nossa trigger e deu certo. O MySQL mostrou um erro impedindo a exclusão. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar um campo atualizado em e atualizar esse campo automaticamente quando um usuário for modificado, beleza? Vamos criar esse campo atualizado em dentro da tabela de usuário para ter uma noção de quando o usuário está sendo alterado, beleza? Como primeira coisa, vamos fazer um alter table para criar essa coluna nova na tabela usuário. Como que faz isso? Vamos lá, vamos deletar primeiro isso tudo aqui. Então vamos criar a coluna atualizador. Então a gente vai fazer um alter table, tá? O usuário, a gente vai alterar a tabela usuário. A gente vai fazer o que? A gente vai adicionar uma coluna nova. Então add column, tá? Atualizado em, vai ser um campo timestamp nulo, tá? Timestamp nulo. Opa, nulo. Agora vamos dar um describe na tabela de usuário para ver se foi criado mesmo. Atualizado em timestamp, beleza? A coluna está aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar
a trigger para colocar, atualizar automaticamente esse campo toda vez que a gente fizer um update no usuário, beleza? Como que a gente vai criar essa trigger? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente faz é mudar o delimitador, cifrão. A gente vai fazer create trigger, coloca o nome da trigger, então trigger, update usuário, tá? Before o que? Update usuário, então então o que que eu, usuário, tá? Então a gente tá falando antes de atualizar a tabela de usuário, before update on for each row, ou seja, para cada linha. Lembra que agora eu preciso colocar o corpo da trigger, então begin e o end, tá? O que que a trigger vai fazer? Ela vai atualizar o campo atualizado em no usuário com a data atual. Então, set, porque ele já está falando que é da tabela usuário que eu estou falando, ó, before update, então não preciso passar que tabela que é. Então, é a tabela fazendo o set na atualizado em, que é o campo que a gente vai atualizar. Então, é como se a gente estivesse fazendo um update usuário set atualizado em igual a now, que é aquela função que me retorna, a data e hora atual, beleza? Ponto e vírgula, a gente fechou aqui, fecha a trigger, tá? E volta o delimitador para ponto e vírgula. Vamos lá. Perdão, olha só. Eu tô falando, eu quero que ele atualiza o que? O atualizado em. Lembra que a gente falava se era o new, por exemplo, a gente pegou o ID usuário novo, então a gente falou new ID usuário. Aqui eu tenho que falar assim, ó, new, ou seja, aqui eu tô falando atualize para mim no campo novo do atualizado em com now. Agora vai, olha só, agora criou. Agora, dando uma explicação rápida do código antes de testar ele, o alter table a gente adicionou uma coluna nova, né? A gente fez um alter table add column, né? Atualizado em dentro da tabela usuário. Então a gente criou uma nova coluna para armazenar a última atualização. O before update na trigger ele significa que a trigger é acionada antes de um update. O set new atualizado em igual a now, ele define o atualizado em com a hora atual. E agora vamos testar a nossa trigger alterando o e-mail do usuário que a gente criou, que é o Lucas, e verificando o campo atualizado em se vai ser atualizado automaticamente. Beleza? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos deixar aqui em cima. Vamos fazer um update. Usuário set. Vamos alterar o e-mail do Lucas. Para quê? Lembra que era lucas@email.com. Vamos colocar como lucas.silva agora @email.com.br, tá? Where ID usuário igual a usuário igual a 1, tá? Vamos ver se rodou direitinho. Vamos fazer um select asterisco from usuário. Olha lá, ó. Então a gente alterou o e-mail do Lucas para lucas.silva@email.com.br e automaticamente o campo atualizado em foi atualizado com a data e hora atual, que é 9 de março de 2025 à meia-noite e 15. Aqui a gente tinha criado dia 8/3 às 11h57. Beleza? Então a gente viu como as triggers são ferramentas poderosas para automação no banco de dados. Mas assim, cuidado, porque usar muitas triggers pode impactar a performance do banco. Então antes de criar uma trigger, verifique se realmente é necessário, porque isso pode interferir na performance do banco de dados, principalmente se você criar triggers demais, tá? Mas conta aí para mim, você já usou trigger em algum projeto seu? Deixa nos comentários para eu saber.
e conte como você utilizou essas triggers. Bom, e se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conteúdos de SQL. E por hoje é isso. Valeu e até o próximo vídeo. Um abraço!